Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Cálculo Numérico, nosso curso atualizado. Eu sou o professor Jalbert e a gente está atualizando o nosso curso de Cálculo Numérico, aquele curso que a gente lançou lá em 2016, um dos cursos mais acessados do Brasil de Cálculo Numérico. A gente está atualizando esse curso para você, tá? E aí nessa nossa aula de hoje, a gente vai fazer resolução de exercícios. Então a gente criou uma playlist para você exclusiva chamada Cálculo Numérico Atualizada. Vai aqui no meu canal na aba Playlists e você vai procurar Cálculo Numérico Atualizado. Você vai encontrar essas aulas atualizadas. A gente já vem falando, né, sobre diversos conteúdos dessa disciplina, desse curso de cálculo numérico da gente. E nessa nossa aula de hoje a gente vai resolver exercícios envolvendo o conceito de aritmética de ponto flutuante. Então, nessa aula, a gente vai utilizar aquela metodologia de representação em aritmética de ponto flutuante para você sair dessa aula sabendo representar números em aritmética de ponto flutuante, tá legal? Mas antes da gente mostrar essa aula para você e fazer todas as explicações, queria te pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Queria te pedir também para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Escolhe 3 pessoas, apenas 3 pessoas que você acredita que podem se beneficiar com esse conteúdo, que estão cursando essa disciplina com você, que você acredita que vão ser ajudadas através desse conteúdo. Isso serve para a gente impactar mais pessoas e mais pessoas consumirem esse conteúdo. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai estar mostrando para mais pessoas. A gente vai crescer o nosso canal também aqui. Tá? Nosso objetivo também é impactar cada vez mais pessoas através da educação, conteúdo de qualidade que a gente vem buscando postar para você aqui. Além disso, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da nossa comunidade lá no Telegram, onde a gente posta conteúdos exclusivos na nossa comunidade, está sempre atualizando a nossa comunidade quando a gente lança novos vídeos, conteúdos exclusivos, materiais, áudios e muito mais. Tá? Sinta-se convidado também a participar da nossa comunidade. Então vamos lá falar um pouquinho sobre aritmética de ponto flutuante, exercício de representação de aritmética de ponto flutuante. Tá? Então você sabe o seguinte, né, que a gente mostrou lá nas nossas aulas anteriores. Mostramos que x, um número para ser representado em aritmética de ponto flutuante, a gente chamou esse número de x, positivo ou negativo, sempre assim, né? 0, aí tem os dígitos do número, que a gente chamou de mantissa, tem o dígito 1, dígito 2, até um dígito t, onde esse t é o número de dígitos da sua representação. Esse d1 ele deve ser sempre diferente de 0, a gente mostrou isso para você. Esse número aqui vai estar multiplicado por uma base elevada a um certo expoente. A tua máquina computacional ela tem memória finita, então esse expoente aqui vai estar dentro de um certo intervalo, que vai de um limite inferior a um certo limite superior, uma vez que a tua máquina computacional ela tem uma representação finita de números, ela tem memória, então ela não vai representar infinitos números ali, tá? Ela tem uma memória, então tem uma capacidade finita de representação, por isso que você tem essa representaçãozinha aqui e o teu expoente vai estar dentro de um determinado intervalo. Beleza? Tranquilo? E aí eu trouxe 3 exercíciozinhos aqui só para você verificar que esses 3 exercícios vai gerar 80, 90, mais de 90% dos teus resultados aqui. Você entendendo isso aqui, você vai conseguir representar os teus números em aritmética de ponto flutuante, fechado? Então tem um primeiro número aqui chamado de x igual a 235,89, esse número está na base 10. Então, professor, como é que eu represento esse número em aritmética de ponto flutuante? Olha, sempre dessa forma aqui, tá? Você tem que colocar da seguinte forma, né? Você tem que comparar esse número com a forma da tua representação. Então, você já sabe que a base é 10. Então, o B vai ser igual a 10, né? Então, você vai colocar dessa forma aqui. Esse número é positivo e ele sempre vai estar representado da seguinte forma, né? Sempre 0, então você tem 0, aí o que acontece? Você tem os dígitos do número, tá? Então, você tem os dígitos do número. Então, você tem os dígitos do número aqui. Então, você vai repetir os dígitos, ó, você vai repetir os dígitos 2, 3, 5, 8, 9. Então, 2, 3, 5, 8, 9. Está tudo aqui, tá? Multiplicado pela base, que é 10, multiplicado pela base, que é 10, elevado a esse expoente. Professor, como é que eu sei esse expoente aqui? Olha só, você vai colocar esse expoente aqui como sendo o número de dígitos que vem antes da vírgula, Quantos dígitos eu tenho antes dessa vírgula aqui? 1, 2, 3, então
3 dígitos. Se você pegar 0,23589 e multiplicar por 10 à terceira, você vai ver que vai dar exatamente 235,89, 235,89. Tá? Uma forma de você visualizar não é só aplicando a regrinha, que é 0, repete os dígitos, multiplica pela base e eleva o número de dígitos que vem antes da vírgula. Não, você verifica também, fazendo essa operaçãozinha aqui em aritmética de ponto flutuante, vai dar esse número que eu acabei de representar? Então essa é uma pergunta que você tem que se responder também, tá? Para você verificar se a tua representação está feita de forma correta. E a partir do momento que você vai utilizando a regrinha, você vai ver que você vai se acostumar com ela. Fechado? Beleza? E agora você tem outro número aqui, outro número x, igual agora na base 2, 101,01. Professor, então como é que eu determino agora? Agora eu não tenho mais base 10, eu tenho base 2. Então é a mesma coisa, percebe, ó. Você vai sempre colocar 0, repete os dígitos, nesse caso 101,01, então 101,01, multiplica pela base agora, que é 2, multiplica pela base, que é 2, e eleva ao número de dígitos que vem antes da vírgula. Professor, quantos dígitos eu tenho antes da vírgula? Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, então você tem 3 dígitos antes da vírgula. Só que aqui você está na base 2, então como você tem 3, você tem que representar 3 na base 2. Como é 3 na base 2? Quando você vai lá no meu curso de sistemas de numeração, a gente mostra para você como transformar de decimal para binário. Então, quando você transforma 3 na base 10 para 3 na base 2, você vai ter 1 e 1. Tá? Então, 3 em binário dá 1 e 1. Então, você vai levar esse número a 3, que em binário vale 1, 1. Tá legal? Beleza? Então, sempre dessa formazinha aqui, você vai perceber ó, que o primeiro dígito aqui, que é o seu D1, ó, D1 aqui está diferente de 2, D1 aqui está diferente de 2. Tá? Então, sempre verificar isso aqui, tá legal? E agora um exercício altamente importante para você entender uma gama maior para você aplicar a nossa regrinha. Até o momento a gente aplicou a nossa regrinha levando o número de dígitos que vem antes da vírgula. E quando vem depois, olha, esse número está mais parecido com a aritmética de ponto flutuante, né? Mas ele não está representado em aritmética de ponto flutuante. 0,000875 na base 10. Tá? Muitas pessoas confundem, né, que esse número já está representado aqui em aritmética de ponto flutuante, mas não está. Por quê? Porque você precisa representar dessa forma aqui. Tá legal? Ah, tá 0, alguma coisa, já está em aritmética de ponto flutuante? Não, não está ainda. A gente precisa verificar. A gente precisa verificar o seguinte, ó. 0, 0, vírgula. Então tem que estar 0, tá? Sempre dessa forma aqui. Esse número não está em aritmética de ponto flutuante, por quê? Porque o primeiro dígito após a vírgula, ele não é diferente de 0. Aqui ele está igual a 0, então não pode, tá? Então não está em aritmética de ponto flutuante. O primeiro dígito após a vírgula, o D1, ele tem que estar diferente de 0. Então, para isso, você vem, de novo, mesma regra, né, da mantiça, 0, repete os dígitos e você começa a partir do dígito diferente de 0. 8, 7, 5. Então, 0,875. Aqui, tá? Você vem para o dígito que está diferente de 0 no teu número, tá? Então, é o 8, o 7 e o 5 aqui. Então, essa é a tua mantiça. Multiplicado pela base, que é 10. E agora olha o seguinte, tá? Elevado ao número de dígitos, como você tem zeros após a vírgula, aqui você tem um número que é 0, tem a fórmula, né? Que tem a forma, na verdade, 0,000875, ou seja, 000xxx aí, tá? Quando você tem um número nesse formato aqui, você vai pegar 0, repete os dígitos que estão diferentes de 0, coloca nesse formatozinho aqui, tá? Então, repete os dígitos, multiplica pela base, é a mesma coisa até o momento, só que você vai elevar ao número de dígitos que vem após a vírgula, nesse caso aqui, que são iguais a 0. Ou seja, repete a base e eleva ao número de zeros que estão após a vírgula. Quantos zeros eu tenho após a vírgula, professor? 1, 2, 3. Então, você tem 3 zeros após a vírgula, só que agora não é mais positivo. Agora o número aqui é negativo, tá legal? Positivo vai ser quando ele está antes da vírgula. Depois da vírgula, à direita da vírgula, vamos dizer assim, você vai colocar esse expoentezinho aqui sendo negativo, tá legal? E aí você vai perceber, ó, 0,875 vezes 10 a menos 3 vai dar exatamente 0,000875, são números iguais, tá? Então, nesse caso aqui, só repetindo, vai ficar 0, repete os dígitos, nesse caso 875, multiplicado pela base, que é 10, e eleva ao número de zeros que vem após a vírgula. Beleza? Então é assim que você faz
a tua representação em aritmética de ponto flutuante. Representa esses números, faz os exercícios novamente e você vai perceber que esses 3 exercícios aqui vão gerar mais de 80% dos teus resultados aí em termos de aritmética de ponto flutuante. Fechado? Esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar nessa nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Coloca aqui nos comentários se você já sabia representar os números em aritmética de ponto flutuante, se você já sabia resolver esses exercícios, se você já conhecia esse mecanismo de representação de aritmética de ponto flutuante, tá? E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Fechado? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.